Olá, começando mais um Momento Podcast aqui no Empreende Brasil. Eu tô com a Liandra. Liandra, conta um pouquinho pra gente o que que você faz. Oi, bom dia, Ana. Obrigada pelo convite, né? Eu sou Imagina. advogada, tenho um escritório de advocacia aqui em Florianópolis, que trabalha com direito empresarial, e a minha atuação é voltada para empresas mesmo, né? Direito societário, direito contratual é minha especialidade, embora no escritório a gente tenha as outras especialidades para atender as empresas também. Como que funciona direito empresarial para entender um pouquinho mais da tua área, assim? Quem não entende, Sim. explica um pouquinho pra gente. São as matérias que envolvem toda a operação da empresa, né? Então, a Uhum. minha especialidade é direito societário, ou seja, cuida de governança, cuida dos sócios, de direito contratual, que é a relação com o fornecedor, com parceiros, né? Toda a parte contratual que envolve a empresa, mas tem as outras áreas também, direito tributário, direito trabalhista, direito do consumidor, direito imobiliário e ambiental, dependendo do segmento, que a gente trabalha com a área da construção civil. Então, são as áreas que envolvem a operação da empresa. E tu tem dentro do teu escritório, todas essas áreas? É um escritório grande, então? Isso, hoje nós estamos em 12 pessoas no escritório, e aí cada um com a sua especialidade específica. Somos em 3 sócios e mais a equipe de advogados que complementa as matérias, né. Como que é o nome do teu escritório? Nazara Advogados Associados. Nazário é um deles. É. Conheço ele. É. Isso. Me conta um pouquinho, pensando na importância que tem esse tipo de ambiente como o Empreende Brasil promove, né, que tipo de aprendizado que você tem aqui quando você participa, que você leva lá para o escritório? Acho que é um misto, né. Tem a parte de capacitação com palestras incríveis que a gente sempre leva coisas para o nosso dia a dia. Por mais diferente que seja o segmento que a gente vai ouvir a pessoa falando, a gente consegue absorver e fazer essa alteração, esse transporte, né, do segmento da pessoa para o nosso segmento. E há também o que eu acho que é o mais incrível, que é a parte de relacionamento, né. Eu que trabalho com empresas, estar no meio, num ambiente que proporciona esse relacionamento qualificado com empresas que estão realmente pensando em expansão, pensando em crescimento, com um olhar de parceria, acaba sendo muito importante, né. Tu capta cliente aqui, tem cliente teu expondo aqui, como que é? Tenho clientes expondo não, mas eu tenho clientes que estão participando, eu tenho um dos clientes é sócio aqui do Empreende Brasil Ah, também. eu te vi com ele ontem, eu entrevistei ele, o O Leandro Rosa. Leandro da Fiberplas, isso. Então, e além de vários clientes que vêm para participar também, porque está dentro do nosso meio que portfólio, assim, de clientes, clientes que têm esse interesse, que participam de associações empresariais, que participam de movimentos associativistas. Eu venho disso também, né. Uhum. Então são ambientes que acabam encontrando muita gente cliente e pessoas que passam a ser clientes também. E tu usa bastante as redes sociais no teu negócio? Como que tu faz É um para? desafio, né, eu tento cada vez mais estar presente, tá aquém do que eu desejaria, porque a gente sempre fica naquele viés, primeiro porque a área da advocacia tem algumas limitações, a Igual a forma de minha. exposição, Uhum. então a gente de uma certa forma é tolhido e a gente fica com um pouco mais de receio de apresentar algumas coisas, embora não seja justificativa para a gente não estar presente, né. Uhum. O que acaba acontecendo é que a gente acaba priorizando outras áreas, mas aí a gente sempre tem que puxar a nossa orelha para voltar, porque hoje acaba sendo imprescindível a gente estar nas redes sociais também, né. Tem o Instagram do escritório e tem o Instagram teu, pessoa física, tu faz os 2? Isso, a gente faz nos 2. O do escritório é Nazara Advogados e o meu Leandra Nazário. E daí no teu tu capta cliente pra advocacia ou não? Tem isso? Na verdade, acaba que, o pessoal tem mais projeção do que o próprio Sim. Instagram do escritório, que Ele com essa entrega menos, né, o profissional, né, eu acho que a é, entrega do e profissional é prejudicada em relação ao pessoal. isso, e eu acredito também que ele perde a pessoalidade, né, essa forma de se relacionar, de se comunicar acaba sendo diferente. A efetividade do pessoal acaba sendo melhor. Embora para mim hoje ele é muito mais um validador do que um canal de aquisição de cliente, né. Eu acho que Ah, eu estou é? nesse processo de alteração disso, porque a gente recebe muita indicação dos próprios clientes, da nossa rede, mas quando alguém indica, quer saber se de fato eu tenho domínio sobre aquela matéria, né. Uhum. Então ele acaba sendo hoje mais um validador do que um canal de aquisição para mim. Eu entrevistei a Cristiane Barreto, que é advogada no início da manhã, e ela é bem atuante nas redes sociais, e ela fala do quanto que ela consegue captar clientes do Brasil inteiro, porque ela tá lá todo dia no Instagram. É, esse é a minha o aprendizado que eu preciso levar, realmente eu ainda não estou nesse viés,
E é um grande desafio, porque a gente sempre fica naquela de priorização e também, né, a gente acaba levando: "Será que tá bom? Será que não tá?", aquele autojulgamento que não é devido, mas a gente acaba fazendo e a gente acaba não aparecendo tanto, né. E qual que é a importância para você de estar aqui num podcast, compartilhando um pouco da sua área de atuação, compartilhando um pouco do teu conhecimento para as tuas mídias sociais? Eu acho super importante, né, porque é uma forma de expor, não só para quem já está comigo, mas as pessoas que circulam nesse canal, e também é uma forma de a gente aproveitar e de uma certa forma transpor um pouco essas barreiras, né, porque às vezes a gente acha: "É tão difícil, eu fico com receio, eu fico tímida", né, eu tenho uma postura muito mais técnica do que comercial, então é sempre aquele aprendizado que aqui acaba sendo uma grande oportunidade para isso também. O que que tu acha que tu precisa desenvolver para tu quebrar essa barreira de alcançar o teu objetivo aí nas mídias sociais? Eu acho que é o medo do julgamento, Medo do né. julgamento? Eu acho que sim, porque como a gente já tem uma validação offline muito positiva, a gente acaba abrindo no digital a porta para o mundo, né. Então é uma grande oportunidade, mas a gente acaba priorizando o offline com também uma questão de rentabilidade, que hoje acaba sendo mais efetiva para a gente, mas essa abertura do novo caminho, a gente o que que espera de lá? E a gente também se coloca muitas vezes na prateleira que outras pessoas que a gente vê que não têm a mesma história da gente, que estão expondo, né, mas, uma das palestras que eu ouvi aqui, eu achei muito interessante, eu acho que vai ser um grande troca de chave, né, uma virada de chave, é que de fato o mundo é dos corajosos, né. Então eu acho que está faltando para mim um pouquinho dessa coragem, para estar um pouquinho mais à frente do digital também. Ai, que legal. E esse receio que você tem, os outros 2 sócios têm também ou eles são ativos nas redes sociais? Eles até são menos ativos do que eu, mas eu acho que a razão ela é diferente, assim, eu acho que é Uhum. mais pela agenda, composição, gestão do tempo deles, né, o meu sócio que é meu irmão Nazaro, ele viaja muito, então a rotina dele é muito mais densa e acaba impossibilitando que ele tenha essa presença digital mais frequente, né. Tem alguma coisa que tu aprendeu aqui no Empreende e que tu acha que dá para começar a colocar em prática na próxima semana? Olha, eu acho que muitos insights, assim, são pequenas pílulazinhas, né, que a gente vai trazendo sobre questão de liderança, ontem com a Érica também, a gente estava agora ouvindo o Justus, que também sempre traz essa questão de ousadia dentro dos negócios, hoje pela manhã teve sobre gestão do tempo, então acho que são vários insights que a gente, de uma certa forma, tem muito conhecimento de acesso e que a gente consegue aproveitar, mas a abertura da nossa mente em alguns momentos faz com que a gente absorva esse insight de uma forma diferente. Então, com certeza, tem muitos ensinamentos aí para colocar em prática. Mas tu é daquela que escuta, elabora e diz que vai colocar em prática e coloca ou as coisas vão morrendo no meio do caminho? Não, Como que funciona? eu coloco em prática, mas eu sou planejadora, né, eu sou metódica, então eu vou entender aonde que de fato vai se encaixar no meu processo, vai ser falado aqui, por exemplo, sobre inteligência artificial, que é algo que a gente tem experimentado no escritório para dentro dos nossos processos internos, né, de gestão, de governança da equipe. Eu realmente coloco em prática, mas eu primeiro entendo a necessidade para tentar ser mais assertiva, assim, planejo para depois executar, mas não fica só no caderninho não. Não. E quando tu falou de inteligência artificial, né, o que que tu veio buscar aqui? Ontem eu entrevistei ele, me deu um branco o nome do tu lembra o nome dele, Romeu? Ele vai dar palestra à tarde, acho que é com ele. Eu vou Rafael Milagre? não é Rafael não é, Yuri. Yuri. Conheci ele aqui. Não, meu Deus, assim, eu amei, convidei ele para ir no meu podcast, porque ele é maravilhoso. Deixa eu ver se tá aqui. Acho que ele já saiu do meu podcast. Mas Yuri, aí daí ele vai dar uma palestra hoje, daí ele disse: "Olha, não perca a palestra, porque ela vai ter conteúdos que vão mudar a sua vida, né". E quando pensa na IA, o que que você acha que ela pode beneficiar o teu trabalho? Eu acho que é mais do que o trabalho, ela vai beneficiar a qualidade de vida, porque a gente vai deixar de fazer coisas operacionais, né. Na minha profissão, a inteligência técnica do profissional, da Liandra, de cada um advogado da minha equipe, ela vai continuar sendo indispensável, eu acredito. Acho que a gente não tem uma substituição de profissionais como, de uma certa forma, é falado no mercado, mas a gente vai estar envolvido naquilo que de fato faz sentido. Eu não vou Uhum. precisar emitir guia, fazer a comunicação para o cliente num e-mail mais formal, fazer, uma tabela,
escala, um comparativo. Então eu vou usar o meu intelecto para aquilo que de fato é mais rentável, o que vai trazer uma qualidade de vida, porque ou eu vou aproveitar o momento para mais produção, um resultado financeiro mais efetivo, né, dentro do meu negócio, mas eu também vou aproveitar isso com uma disponibilidade de tempo para estar mais perto da minha família, do meu marido, do meu Ontem o filho. Leandro falou a mesma coisa que você. É, Aham, estamos exatamente a mesma coisa. alinhados. Aham, ele disse: "Agora vai sobrar mais tempo com a IA", porque a gente tinha planilha que eu precisava ler no final do dia, a IA lê para mim, o relatório que eu precisava organizar, né, ela vai fazendo, e aí acaba sobrando mais tempo para estar com o filho, para aproveitar É, a vida, e a né. E gente eu te confesso que eu não tinha nunca parado para pensar, assim, nessa coisa de olhar para a IA como uma disponibilidade de tempo maior, porque a impressão que vai dando é que parece que daí a gente tem muito mais coisa para fazer, daí com esse tempinho que sobra, às vezes a gente quer botar mais uma outra coisa, né, e tem que ter esse cuidado para de fato a gente conseguir estabelecer limites e se posicionar na nossa vida para que a gente não hiperfuncione apesar de ter conseguido mais esse tempo, né. exato. Mas eu acho que até alcançar esse ponto, a gente, pelo menos eu estou passando por isso, nesse processo de aprendizagem da inteligência artificial, para aquele momento meio de corrida, porque as mudanças são tão rápidas. Então, aprendi um monte sobre o ChatGPT, aí veio o Gemini, aí eu aprendi um monte sobre o Gemini, veio o Eu nunca nem Claude. instalei o Gemini ainda, nem sei ainda ele. Então, parece que a gente está sempre aquém daquele aprendizado que Uhum. está vindo. Então, até chegar esse momento, eu acho que ainda tem um tempinho, mas o resultado final, eu acho que ele é muito proveitoso. É uma dedicação de tempo, um esforço para uma captação de conhecimento nova, né? Porque não é a minha área técnica envolvida, mas que vai facilitar tudo, vai facilitar a minha atividade profissional enquanto advogada, e eu sou gestora do escritório, então a parte de liderança, de governança do escritório, processos internos, que tem o financeiro, tem a parte de controladoria dentro do escritório, a gestão da equipe, todos essas atividades que de uma certa forma são paralelas à minha atividade profissional, elas vão ser facilitadas pela tecnologia e pela inteligência artificial, né. E o que que tu acha que tu tá esperando aprender com o Yuri à tarde? Como otimizar dentro dessa loucura de tantas plataformas, assim, porque tem Lovable, tem Code, tem Gemini, e aí eu realmente eu tô no momento me sentindo meio perdida, porque eu uso muita coisa no chat, muito no Gemini, tô começando no Cloud, e aí eu tô vendo a diferença dos resultados que eles apresentam. E eu acho que quando a gente diversifica muito as plataformas, talvez a gente não tenha uma efetividade nos resultados, né. Ah, que Então eu quero legal. ter uma automatização de processos mais eficiente com a comunicação com o meu sistema de CRM, com o meu sistema de financeiro, né, possibilitar essas integrações mais facilitadas, né. Ai, que legal. Tomara que tu aproveite bastante, depois me ensina. Vou querer aprender contigo. Claro. Leandra, conta pra mim como é que tu faz diante de todas essas coisas que você faz, né? Você é mãe, você tem família, né? Trabalha e administra o teu escritório. Como que você faz para você cuidar da sua saúde mental? Olha, a gente tem que fazer yoga, meditação, mas principalmente atividade física hoje no meu momento, né? Eu passei um tempo, o ano passado foi um ano muito atribulado para mim, além do escritório, eu tenho uma empresa familiar com os meus pais também, de produtos naturais. Então, realmente a demanda estava muito alta de trabalho, demanda do filho, né, que está crescendo, ele ainda é pequenininho, mas está no processo de alfabetização agora. Então, foi o ano que eu meio que me delarguei, assim. E aí quando eu fiz meus 43 anos, eu fiz e tá inspirada em ti. Eu Ai, fiz um querida. aniversário que começou com uma aula de yoga e Ai, que depois se transformou legal. numa festa, Uhum. e aí eu de fato retomei aquilo que eu de fato sou. Eu sempre gostei da atividade física desde o colégio, né, estava metido no futebol, estava metido nas outras atividades de atletismo que eu nem era boa, mas eu estava envolvida. Então eu tô nesse processo como uma retomada, e com isso a gente vai restabelecendo também a saúde emocional, né, inteligência emocional. Hoje eu acho que a gente tem 2 grandes desafios na vida: gestão de tempo e gestão emocional. São os 2 grandes desafios que eu vejo, e a atividade física hoje para mim acaba sendo uma grande válvula de escape, né. Lógico que tem o conforto de estar em família, o aconchego, eu acho que isso nos recarrega, mas a atividade física faz a gente extravasar, assim, tem sido a minha grande válvula de escape nos últimos tempos. E tu tem no teu escritório alguma ação que promova essa saúde mental ou cada um faz por si?
Cada um faz por si. A gente tem uma estrutura, né, de desenvolvimento da equipe, mas ela é muito mais voltada à parte de governança, assim, mas é uma equipe que está sempre muito ativa, assim. Eu acho que todo mundo meio que se une para isso. A gente estava falando recentemente de participar de corridas juntas. Uhum. Início do ano, como kickoff do escritório, a gente foi tudo fazer uma aula de bike juntas, né, para que a gente pudesse trazer esse movimento. Eu acho que isso que é importante, estar movimentado. Cada um vai ter a sua preferência, um vai preferir Uhum. correr, outro vai preferir fazer Muay Thai, né, musculação, mas todo mundo se movimentar, porque a nossa atividade é uma atividade no escritório, particularmente, a gente fica sentada muito tempo. Então a gente precisa estar se movendo. Até foi falado em uma das palestras ontem de a cada, 1 hora a gente pelo menos se movimentar 5 minutos. E na prática não é isso que acontece lá, a gente senta, começa a escrever e quando viu, já passou 3, 4 horas, né. Então Sabe se que uma vez movimentar. eu não lembro se eu atendi um rapaz ou conversei com alguém que fazia no escritório, que ele chamava uma vez por mês, uma pessoa para fazer massagem nas costas, assim, no pé, né, dentro do próprio escritório, assim. Então a pessoa rodava e ia embora, né, tinha um tempo, sei lá quanto que era de tempo. Ele falou que depois que eles começaram a fazer isso, deu toda uma movimentação no escritório, então às vezes uma ação, né, que não precisa ser a massagem, mas como tu falou, se tiver essa coisa de se levantar ou mexer ou ter um lanchinho, uma coisa, sair um pouco da bunda, tirar a bunda Uhum. da cadeira, né, já dá uma movimentada no corpo, né. É, tem, iniciativas, empresas maiores, né, não se aplicaria a minha, mas de legislação inclusive que, exige a prática de atividade laboral, né, Uhum. de campos de indústrias, por exemplo, tem que fazer. Existem empresas aqui, eu até tenho um amigo que tem, que ele tem a risoterapia, ele vai Ah. na empresa fazer uma atividade, física também, mas trazendo a parte do riso como uma ferramenta também de evolução profissional, especialmente em ambientes que tem muita atividade repetitiva, né, acaba sendo Uhum. bem legal. Muito legal, a NR1 vem para estabelecer algumas regras com a saúde Exatamente. mental por aí, né. Deixa um recado para quem tá te assistindo e compartilha tuas redes sociais pra galera te seguir e te incentivar aí a chegar no lugar que você gostaria de chegar nas mídias digitais. Ah, obrigada. Então agradecer o convite, né, a conhecer as minhas redes sociais, a do escritório, Nazar Advogados, a minha pessoal, Leandra Nazari, que eu compartilho um pouco da minha atividade profissional, um pouco da minha paixão pelo empreendedorismo e pelo associativismo, onde a gente realmente coloca essas informações ali para compartilhar e, enfim, a gente conseguir chegar mais longe todo mundo junto, né. A ideia não Obrigada. é chegar rápido, é chegar longe, né. Coisa boa, obrigada por ter disponibilizado o teu tempo com a gente se vê por aí. Obrigada, Ana. Obrigada. Até.